Bored at home? Head over to Chumba Casino and join some serious social casino fun. With hundreds of games at your fingertips, no purchase necessary. You can play anytime, anywhere. There's a special welcome bonus waiting for you when you sign up. Play for fun, play for free, and you can even redeem some great prizes. Visit ChumbaCasino.com and get ready to reel in the fun. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna. Comigo está a Jéssica. Oi, Jéssica. Olá, pessoal. Como que vocês estão? E aí, gente? Estou um pouco melhor do que estava semana passada, mas ainda não estou 100%. Tô com uma tosse de cachorro ainda desgraçada. Mas bora lá, final do ano. Tá chegando as festas, hora do que? Panetone. Aí tem panetone? Agora que tá começando, porque tem muito brasileiro, né? Então a gente tá trazendo pra cá essa cultura do panetone. Aí o pessoal tá gostando. Pelo que eu vejo, assim, os portugueses comentando. Não era tão comum assim, mas agora tá ficando mais popular. Gente, tão gostoso o panetone. Panetonezinho bom, Só que eu acho né? que não deve ter a variedade de sabores, né? Não tem tantos ainda. Mas tem muita gente, muita brasileira que vem pra cá, né? As nossas amigas confeiteiras, que fazem uma boa grana aí fazendo os panetones recheados, amiga, chocotone. eu acho que o bom de morar em Portugal é que eu acho que tem tanto brasileiro que você fica de boa, né? É super tranquilo. Você tem tudo que você quiser, alguém faz. De um jeito caseirinho gostoso. Mas é isso, ó. Bora lá. Tem panetone, tem festa, tem férias. E muita alegria. Eu amo o Natal, gente. Minha época favorita. Ai, gente, eu gosto também. Adoro. Eu sempre faço doente, né? bolo de nozes pra minha família. Ai, que delícia. Com recheio de doce de leite, menina. Meu Fica bom, hein? Meu Deus, mãe de receitas. Mas, ó, gente, temos alguns recados. O primeiro é que semana que vem vai ter o sorteio, né? A gente vai lançar, não vai ter. Vai lançar no Instagram o sorteio pra geral e pra apoiadores. Então vai ser 2 sorteios separados. Outro recado vamos ter um filminhos especial de Natal, né, também, na semana que vem. E esta semana serão 2 episódios. Lembrando que filminhos, amiga, só pra apoiadores, tá? Só pra apoiadores, exato, gente. Então vai ter um filminhos especial de Natal semana que vem, pra encerrar o ano. Vamos ter um episódio especial de encerramento também. Na semana que vem não vai ser mini episódio. E esta semana serão 2 episódios, então aí, final de ano super especial pra vocês. Porque vai ser esse episódio de hoje sobre o caso da Gisberta. E na sexta-feira eu vou lançar um episódio que eu fiz uma entrevista com o Rodrigo Rebouças. E, gente, super bacana essa conversa que eu tive com ele. Ele é diretor e cinegrafista, e ele está produzindo uma série sobre a Gisberta. Então, eu tive uma conversa bem bacana com ele, faz anos que eles estão pesquisando o caso da Gisberta, e então sai nessa sexta também. Então, escutem aí como um complemento a este episódio. E é isso, né? É isso. Tem mais algum recado? Não, né? Não, se preparem que este episódio é muito... Ai, nossa, cara, isso aqui acabou comigo. A gente, às vezes, fala bastante isso, mas realmente esse é um caso que é pesado. Mas então, bora lá, direto para o caso de hoje. A Gisberta Salsi Júnior nasceu em 5 de setembro de 1960 em São Paulo, capital. Seus pais eram a Angelina e o Gisberto, e eles tiveram 8 filhos. A Gisberta era a mais nova dessas crianças e, sendo uma mulher trans, foi designada como do sexo masculino ao nascer. A irmã mais velha
dela, chamada Jacine, conta que a Gisberta tinha uma pele mimosa muito branquinha e sempre gostou de dançar. Tanto ela quanto as outras irmãs consideravam a Gisberta como sua bonequinha de brinquedo, e Gisberta adorava vestir as roupas das irmãs e brincar com elas. A Angelina ficou um pouco preocupada pela Gisberta não seguir, né, o padrão de masculinidade esperado, e chegou a levar ela até o médico, que falou o seguinte: ela é assim por excesso de mimos. Ai, gente. Não, isso me irrita. É uma frase que me irrita até hoje. Tipo, eu vejo família e tudo mais, falam, ai, não mima fulaninho demais. Gente, isso não vai determinar o gênero, nem a sexualidade da pessoa, sabe? Não, e quando tem um bebê chorando e a pessoa fala, não pode ficar pegando. Ai, nossa, que ódio. Pra não mimar. Gente, é uma criança, é um bebê. Como você não vai pegar um bebê no colo e ver o que ele tem? É o jeito dele se expressar e chorar? Pelo amor de Deus, não. Exatamente, ele não consegue falar. Enfim, depois que seu pai Gisberto faleceu, a Gisberta se assumiu para sua mãe, isso quando ela tinha só 14 anos, e ela disse que iria ser mulher, entre aspas. Então, muito corajosa, né? Desde cedo, ela sabia o que queria. E eu uma sabia época, quem era. Exato, uma época que não tinha, né, esse conhecimento que se tem hoje, então ela se assumir, se descobrir, né, tão cedo assim, realmente é um diferencial, né? Desde quando era jovem, Gisberta presenciou a violência institucional contra pessoas trans no Brasil. Nós cobrimos essas ações no episódio 286, Operação Tarântula, uma ação da polícia de São Paulo que perseguia e assassinava travestis e mulheres trans sob a justificativa de combater a AIDS. Inclusive, esse a gente convidou a Caia, que também trabalha com isso. Enfim, foi bem legal esse episódio. A Gisberta conhecia uma dessas travestis que foi assassinada e, com medo, resolveu que iria sair do Brasil para tentar uma vida melhor. Aos 18 anos, Gisberta foi para a França e, nos anos seguintes, voltou ao Brasil para procedimentos estéticos e hormonização. Ela colocou silicone nos seios e fez plásticas no rosto até ficar satisfeita com sua nova aparência. Depois de 2 anos na França, Gisberta se mudou para Portugal, onde foi morar na cidade de Porto. É isso, e acaba que é uma recorrência na vida, né, gente? Vai fazer algum procedimento médico? Mora fora do país? Volta para o Brasil. É mais barato. É isso. Eu tenho um amigo meu que conhecido, que mora na Irlanda, e é muito engraçado. A cada 1 ano e meio, ele vem pro Brasil, e aí ele marca check-up, marca dentista, marca cabeleireiro, marca tudo que precisa, dá uma recalchutada total, por dentro e por fora, né? Exato. E depois volta. Bom, o Porto, sendo uma cidade boêmia com uma grande cena de artistas independentes, bares e boates, era o lugar ideal para Gisberta seguir com seu sonho e ganhar fama. Eu moro aqui perto do Porto, de carro dá 20 minutos. E é uma cidade incrível, cara. É realmente uma experiência você visitar essa cidade, porque você sente, assim, a cultura, sabe? Nas ruas, tem muito artista de rua, tem gente do mundo inteiro, porque por ser um porto, literalmente, sempre recebeu muitas pessoas, né? De todos os lugares do mundo. Então, tem muita mistura, sabe? Você vê na rua, assim, as pessoas de toda parte fazendo arte, pintando, cantando, é muito legal. Bom, o Roberto Figueirinhas era uma das pessoas que já se apresentava nas boates gays do Porto. Ele tinha uma personagem, uma drag, chamada Roberta Kinski, e ele se apresentava em lugares como, chamados, né, os locais eram o Busto, o Sindicato e o Kilt. O Kilt foi um dos primeiros bares gays da cidade, acabou mudando de nome depois, mas esses eram os principais. E o Roberto conta em entrevista ao Observador que, abre aspas, sempre que aparece uma cara nova, chama a atenção. Nós vimos uma rapariga loira, muito espampanante, calças de ganga, texanas, brasileira. Começamos a conversar e ela diz-nos que é transexual. Ele disse que a Gisberta fez a sua primeira apresentação como brincadeira em um aniversário, mas ela gostou tanto que decidiu seguir fazendo shows e escolheu a Marilyn Monroe como sua diva de inspiração em seus atos.
Abre aspas. Ela gostava muito de fazer o Diamonds Are a Girl's Best Friend. Punha um vestido cor-de-rosa com um laço atrás, uma taça de champanhe. Não usava peruca, usava o cabelo dela pra fazer o penteado e ria-se muito, recorda o Roberto. Então a Gisberta, tanto pelas fotos que tem dela dessa época, ela era realmente muito glamurosa. Você via assim, ela tava sempre arrumada, sempre bem vestida, maquiada, o cabelo feito, sabe? Era realmente uma diva, assim. E ela se inspirava muito na Marilyn Monroe, né? Ela fazia esse show, essa assim. performance, né? Exato. E ela adorava, né? Porque ela sentia que ela era uma diva como a Marilyn, né? Cantando nas noites da cidade. Durante o dia, Gisberta tomava café com as amigas e passeava com seus 2 grandes companheiros. Ela tinha 2 cãezinhos, Yorkshire Terrier. Um era o Leonardo, o outro não me lembro. Durante o dia, ela passeava muito, falava muito deles. Recorda o amigo. A perda deles foi arrasadora. Um dia ela abriu a porta de casa e os cães fugiram e foram atropelados. Aquilo foi uma grande trauma pra ela. Até se afastou um bocado das pessoas. Ele obviamente é português, né? Pelos Sim, sim. Inclusive, gente, eu falei calça de ganga antes ali. Eu não traduzi, né? Do português de lá, daqui pro português do Brasil. Calça de ganga é jeans. Então, calça jeans é calça de ganga. A gente pensei em negócio nada a ver. Quando eu fui Eu comprar pensei roupa naquela calça de gangue que tinha em São Paulo. A gente falava que era calça de gangues, que era uma marca que chamava gangue, que era aquelas calças de cintura baixa, justa pra caramba, sabe? De funkeiro. Sim. Não, é calça jeans. Aqui chama ganga. Eu acho engraçado quando eu vou comprar roupa. Calça de ganga. Bom, realmente, né? É foda que se você tá em outro país, mora sozinha, aí você tem bichinho, mano. Você se apega aos bichinhos, né? Não, e morreu os 2 de uma vez, gente. Tadinha. Pesado. Além dos shows na noite de Porto, Gisberta também ganhava um pouco de dinheiro como babá do filho de mulheres que também trabalhavam na noite, incluindo muitas trabalhadoras sexuais. Mas ainda assim o dinheiro era pouco e a vida de Gisberta era difícil. Assim como muitas outras mulheres trans e travestis, Gisberta precisou se prostituir para sobreviver. E querendo ou não, mano, é artista também, né, velho? Até esse amigo dela, né, o Roberto, ele conta que, assim, os shows não davam muito dinheiro, até porque é uma cena mais, né, específica também, né? Você tá fazendo shows em boates gays, LGBTs e tal. Então já é um mercado mais restrito, né? Você não tem tanto alcance assim. E não era sempre que ela era chamada. Então não é algo que ela pode contar, né? Ter essa renda fixa. Então era realmente muito difícil. E aí, com o trabalho sexual, veio também o uso de drogas e, eventualmente, HIV. Quando a aparência da Gisberta começou a ser afetada, né, pelo HIV, ela perdeu muito peso e ela já não conseguia mais manter a imagem glamurosa para suas apresentações. Os shows diminuíram, até que ela nunca mais foi chamada, e os programas na rua também eram escassos, desde que o HIV ficou aparente. A Gisberta foi perdendo o pouco que tinha e passou a morar na rua. Ai, gente, o pior é que também é muito da época, né, gente? Sim. Não é que nem hoje em dia que, por exemplo, a pessoa com HIV, se tratar corretamente, fica indetectável, tem uma vida saudável, segue tudo certinho, né? É bem complicado. E no caso da Gisberta em específico, também tem relatos, até eu botei mais pra frente ali, que ela recusava tratamento. Porque a Gisberta... todo mundo que fala sobre ela diz que ela era uma pessoa muito orgulhosa, sabe? Porque tudo que ela tinha, o pouco que ela tinha, ela teve que lutar muito, né? Então, ela tinha muito orgulho de ser uma mulher bem arrumada, né? Bem vestida, feminina principalmente, né? De ser vista como uma mulher mesmo. E quando ela começou a ter esses problemas, ela não queria admitir pra ninguém, sabe? Tanto que pra família, ela mandava postais, ela pedia pra amigos mandarem postais pra ela de outros lugares, amigos da França, de outros países, e aí ela pegava esses postais e enviava pra família no Brasil, dizendo que ela tava bem. Então a família realmente não sabia, né? As irmãs e tal. Elas tinham pouco contato que ela tinha. Acreditava que tava bem, né? Exato. O pouco contato que elas tinham, elas achavam que a Gisberta estava bem. Então, ela não admitia, sabe, que ela precisava de ajuda. Era muito isso, assim. Ela tinha muito orgulho e ela não queria ser vista como uma pessoa que precisa de ajuda, né? Que, infelizmente, acontece, né? Todos nós precisamos de ajuda. A vida acontece, sabe? Quantas vezes.
Mas ela tinha essa questão de realmente ela não queria admitir, assim. E também, que nem eu falei, na época, ser HIV positivo era muito mais estigma. Hoje em dia ainda é. Mas era muito, muito mais. Exatamente, sabe? Então, tipo, e na época, eu não tô falando de anos, gente, 2000, ok, né? Faz 24 anos atrás. Faz tempo, amiga, não parece? 2005, Amiga, 2002. eu sou velha, dá licença. Eu também. Amiga, eu esqueço. Pra mim, 2000 é 5 anos atrás. Não, mas anos 2000, de fato, era uma outra visão que a gente tem. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem, sei lá, influencers que são HIV positivos e que são assumidos HIV positivos, sabe? Que são pessoas HIV positivas que mostram, tipo, que tem conteúdo sobre família, sobre vida fitness. Então, a gente não tinha um espelho de uma pessoa soropositiva que fosse um exemplo de saúde, essas coisas. Exato. E não só isso, né? A Gisberta, o caso da Gisberta é muito emblemático porque são várias camadas de opressão que ela sofria, né? Ela era uma mulher trans, ela era soropositiva, ela era imigrante, né? Porque em um ponto ela passou a ser imigrante legal, porque ela já não conseguia mais trabalho, né? Não conseguia mais comprovar renda. Então ela passou a ser imigrante legal. E ela era uma pessoa em situação de rua. Ali no final da vida dela. Então, são todas essas camadas de opressão, né, se colocando ali uma em cima da outra, que você realmente é uma pessoa que está à margem da sociedade, né? Sim. Então, eu acho que é muito... O caso dela virou tão emblemático por conta disso, né? Tudo que ela passou, tudo que ela já estava sofrendo na vida, e ainda passou pela pior coisa de todas que poderia ter acontecido. Mas é isso, assim, é muito triste. Bom, ela aos poucos foi tendo que morar em apartamentos cada vez piores, né, em piores condições, até que ela eventualmente foi pra rua. E ela frequentava ONGs e associações, as duas principalmente chamadas Migalhas de Amor e a outra chamada Espaço Pessoa, onde ela conseguia comer, tomar banho, conversar. Ela gostava muito de conversar com as pessoas, então ela sempre ia lá, tomava um café à tarde, conversava. E uma dessas pessoas que ela conversava muito era o Nuno Câmara Lima, que ele era enfermeiro e trabalhava no Espaço Pessoa, atendendo trabalhadoras sexuais. E ele conta que dos dois grupos, o primeiro das que consumiam drogas e o segundo das que tinham ISTs, a Gisberta estava em ambos esses grupos. Então, ele diz que a mudança de uma pessoa alegre e feliz para uma pessoa deprimida e sem esperanças era muito visível na Gisberta. Abre aspas. Passou de uma mulher muito bonita, glamurosa e a viver bem para uma mulher que acabou já com roupas rasgadas, sem maquiagem, já nem usava saltos, cortou o cabelo quase a rapaz, vestida como um homem. Então a Gisberta... Ela perdeu até a vaidade dela, exato. Então você vê que não é só a perda material, né, dela ter um lugar para morar, ela perdeu a própria identidade dela, né? Ela já não conseguia mais... né, se produzir, se maquiar, ela já não tinha esse amor próprio que ela tinha antes, né? Então, realmente é muito triste, assim, é um caso que você vê como uma pessoa tava sofrendo mesmo, né? Porque chegar nesse ponto, assim, que as pessoas realmente percebiam como ela já não tinha, assim, muita esperança, ela só estava sobrevivendo, já ela não estava mais vivendo. Né? Sim. Gisberta era soropositiva, mas nunca quis receber o tratamento. Explica o enfermeiro, né, que era amigo dela. Foi uma opção que ela manteve até o fim, né? Mas por quê? O enfermeiro diz que acho que ela tinha noção da sua própria decadência física. Talvez houvesse ali já um desapego, alguma tristeza. Nós próprios comentávamos que era chocante para quem tinha conhecido aquela pessoa exuberante e atraente vê-la naquele estado. E também eu acho que o uso, né, de drogas de maneira... Ela passou a usar drogas mais pesadas, né, Exatamente. também. Por estar na rua, que é um modo que as pessoas encontram pra conseguir enfrentar você estar na rua, né. Ou tem algum conhecido que foi acabando parar na rua, mas eu conheço uma pessoa que parou, enfim, né. E depois vira um fantasma de si mesmo, sabe? A pessoa, você não reconhece, você não vê os olhos da pessoa, você entende? É bem triste. É bem triste mesmo. Gisberta chegou a receber tratamento no Hospital Joaquim Urbano durante 22 dias, apesar de estar sem documentos. Depois esteve ainda numa comunidade terapêutica em Setúbal, mas fugiu. Esteve lá uma semana e foi-se embora. Tinha regras, tinha horários para levantar, tinha medicação para tomar, tinha de almoçar, tinha de jantar.
A Gisberta não se adaptou, foi uma opção. Lamento, enfermeiro. É isso. Porque é aquela questão, né? De que ela não queria ajuda, né? Não admitia. Então, quando teve ali que ficar nesse hospital e seguir as regras, né? Ela passou uma vida sozinha, né? Vivendo a própria vida. Não é que ela do nada ia começar, né, a seguir regras impostas por outros. Enfim, por mais que seja pro bem, é muito difícil essa adaptação, né? Bom, ela estava com 45 anos, doente, fraca e morando em um barraco que ela construiu em um prédio abandonado na Avenida Fernão Magalhães. Os profissionais do Espaço Pessoa tentavam convencer a Gisberta a levar eles até onde ela estava morando, mas ela se recusava. Nós fazíamos trabalho de campo e queríamos conhecer as condições em que ela vivia, mas ela nunca nos deixou. Tinha uma personalidade muito forte. Provavelmente tinha vergonha. Ela contou que havia uns rapazes que apareciam lá insultá-la, mas ela dizia que podia com eles. Respondia: sou uma mulher, mas ainda tenho força de homem. Isso quem conta ainda é o Nuno, né, que era um enfermeiro. E eles até ficaram preocupados quando ela falou desses meninos que iam lá xingar ela e tal. Eles falaram: Gisberta, você pode estar em risco e tal, vem, fica aqui com a gente. E ela não queria. É que também é foda. Eu acho que assim, que eu falei, eu já vi outros casos de pessoas que são usuárias e acabaram. E quando a gente tá falando de usuário, a gente não tá falando de um usuário comum ou esporádico, a gente tá falando de uma doença. Recreativo, né? É uma pessoa realmente com dependência química. Exatamente, é um outro rolê, né? E essas pessoas normalmente se afastam mesmo da família, de todo mundo, por uma questão de que se antes tinha uma vida autossuficiente, né? Por exemplo, ela conseguiu uma coisa maravilhosa, ela saiu do país, conseguia se virar sozinha, tinha um emprego, enfim, sabe? Tinha emprego, enfim, né? Era uma instável, mas ainda assim, ela tinha uma Era uma vida glamurosa que ela tinha. Independente, sabe? Ela era reconhecida, enfim. Pra cair num lance em que ela não se gosta visualmente, ela não se sente bem, a saúde dela tá debilitada, o corpo não tá o mesmo. Então, o afastar, né, das pessoas, de socializar e tal, às vezes pode ser até uma fuga, sabe? É um jeito de se proteger também, né? Uma vergonha, né? Exato. Você tá criando uma barreira invisível, né, em volta de você. Bom, e aí no final de 2005, 3 adolescentes entraram nesse prédio abandonado onde a Gisberta estava vivendo para fazer pichações. Esses meninos, esses 3 primeiros, se chamavam Fernando, que tinha 14 anos, Ivo e o Flávio. E eles ficaram lá pelo prédio e encontraram esse barraco que a Gisberta estava vivendo. O Fernando reconheceu a Gisberta. Isso porque a mãe dele era trabalhadora sexual e a Gisberta tinha sido babá dele quando ele tinha 6 anos de idade. Aquela época que ela cuidava de crianças, né, para outras mulheres. O Fernando era uma dessas crianças e ele reconheceu a Gisberta. E aí eles conversaram, os 3 conversaram com ela e começaram a visitar ela regularmente, assim, de boa. A princípio estava tudo bem. A Gisberta contava para eles sobre seus problemas de saúde. Dizia, né, que ela estava doente, enfim, que não conseguia mais trabalhar. E aí os meninos ficaram com pena dela e passaram a levar comida para ela. E eles, inclusive, teve uma vez que eles cozinharam para ela lá, naquele local. Levaram tudo que precisava e fizeram comida para ela lá mesmo. Os 3 adolescentes frequentavam a oficina São José, que ficava ali perto. E era uma instituição da Igreja Católica que abrigava meninos em situação de vulnerabilidade social. Meio que todo mundo ali, né, da região, tipo, que conhecia, assim, e tal, também tava numa situação, né? Esse caso é muito emblemático também, porque não é só a Gisberta que é vítima aqui, né? Esse que E o que aconteceu com ela, o que fizeram com ela, depois abre as portas ali pra mostrar que também tinham coisas horríveis acontecendo com as pessoas que assassinaram ela. Então, todo um ciclo social que levou a isso, né, mano? Ciclo de violência, de abuso, né, de negligência do Estado, da sociedade. Então, você lê esse caso, assim, você fica, cara, se fosse num filme isso aqui ia ser demais, assim, isso é um exagero, ninguém ia levar a sério, ninguém ia acreditar que aconteceu, sabe? Mas é a realidade. Tanto que eu não conhecia o caso da Gisberta antes de vir pra Portugal. E eu fiquei sabendo... Logo depois que eu vim pra cá, tava rolando a parada LGBT e tinham cartazes da Gisberta, enfim. E aí que eu fui pesquisar sobre o caso, eu falei, gente, a gente não conhece muito a história da Gisberta no Brasil, né? Ela é uma figura aqui, tão emblemática. Eu conheci, mas porque eu tenho
enfim, alguns amigos trans, né? Uhum. E aí eu lembro que tem um amigo meu que participou de um ciclo que teve de documentários. Aí eu fui ver, né, o dele, e eram vários outros documentários, e tinha um documentário sobre a Gisberta. Foi a primeira vez que eu vi, faz uns mais de 10 anos, gente, bem mais de 10 anos. E aí, quando eu vi essa história, eu fiquei muito chocada, porque aí eu também soube da música, né, que a Bethânia tinha lançado, que a gente vai falar mais pra frente, enfim. Uhum. Mas era uma história que ficava muito dentro de um ciclo LGBT, né? Exato, não é conhecida fora disso, né? Então, por isso que eu acho tão importante, por isso que eu chamei o Rodrigo pra conversar, vocês vão ver no episódio aí na sexta. Eu fiz entrevista com ele, foi super bacana, e realmente é uma história que precisa ser contada, sabe? Porque ela até hoje segue sendo uma figura muito importante, né, para a comunidade LGBT. Mas, voltando aqui especificamente, você realmente, você vê que é um ciclo de violência, né, você fica em choque com o que aconteceu, mas, ao mesmo tempo, você entende e vê que, tipo, algo assim eventualmente iria acontecer, sabe? Se não fosse a Gisberta, ia ser outra pessoa. Porque, enfim, vocês vão ver. Eles contaram a outros colegas sobre Gisberta e descrevendo como uma bizarra atração de um homem com mamas. Além dos 3, mais 11 meninos se juntaram para que se tornaria o caso mais brutal e violento de transfobia já conhecido. Começando no dia 15 de fevereiro de 2006, os 14 jovens... Nossa. Sim, assim, tinha uns que tinham 10 anos de idade, sabe? Criança. Então, é assustador. Bom, eles se reuniram no Pão de Açúcar, que era como chamava o prédio abandonado, para torturar Gisberta. Tudo teria começado quando os jovens chegaram e Gisberta não quis sair de sua barraca, pois já estava cansada das ofensas. Depois de discutirem, Gisberta saiu da barraca e foi recebida com pedradas e pontapés. Os meninos a agrediram com um pedaço de pau e chutes. E quando Gisberta começou a gritar, eles fugiram com medo de serem ouvidos pelos seguranças do estacionamento, que ficava ao lado. Mas aí no dia seguinte, o grupo inicial de 3 adolescentes voltou no local e eles viram que a Gisberta parecia pior e ela não conseguia ficar em pé. Ela estava deitada em um colchão, tinha sangue seco na cabeça e balbuciava enquanto tremia. Eles perguntaram se ela queria ajuda, ao que a Gisberta respondeu que só queria um cigarro e que a deixassem em paz. Eles foram embora e mais tarde outros 6 adolescentes voltaram. Um chamado José Antônio mandou que o José Alexandre despisse a Gisberta, ao que ele se recusou, pois ela cheirava mal e era soropositiva. Juntos com Jorge Ismael, eles começaram a jogar pedras e bater com pedaços de pau nos seus joelhos e pernas. Depois de mais uma sessão de agressões, os jovens destruíram a barraca da Gisberta e foram embora. Foram dias e dias seguidos de agressões e torturas. E como era um prédio abandonado, ninguém ia lá. A Gisberta sofreu e que por eles dias... falou, né, que ela não falava para as pessoas que gostavam dela, onde ela tava morando também. Não falava. Então ninguém procurava, né? Exato. E ninguém frequentava aquele local, então a Gisberta ficou lá todo dia. Eles voltavam e espancavam ela, torturavam e iam embora. Segundo a investigação do caso, no dia 19, então aí são 5 dias... Mas, na minha conversa com o Rodrigo, ele diz que tem provas que vão ser colocadas, né, do documentário de que foram semanas. Não foram poucos dias, não. Foram semanas que ela passou apanhando desses meninos. Meu Deus! É tortura. Assim, não tem outra palavra, né? Mas a investigação, né, o inquérito do caso, diz que no dia 19, alguns meninos chegaram para sua rotina de agressões contra a Gisberta, quando a encontraram deitada no chão, vestida apenas com uma camiseta e nua da cintura para baixo. Ela estava completamente imóvel e quando chamaram seu nome, ela soltou apenas um gemido baixo. Eles a cutucaram com uma vara, mas ela não se mexeu. Mano, e aí eles foram embora. Trataram como se fosse um animal, sabe? Pior que bicho, né, cara? Pior que... É terrível. No dia 21, parte do grupo voltou ao local e encontrou Gisberta deitada sobre pedras, com as pernas encolhidas e cheias de arranhados e machucados. Ela não respondia mais às suas perguntas. Estava muito pálida e parecia não respirar. Para ter certeza, colocaram a chama de um isqueiro na frente da sua boca e concluíram que ela havia morrido.
No dia seguinte, o grupo todo se reuniu e decidiu o que fazer. Alguns queriam se desfazer do corpo com medo de serem pegos. Outros achavam que Gisberta tinha direito a um funeral. A possibilidade de enterrar o corpo de Gisberta foi descartada porque eles não tinham ferramentas e nenhum local apropriado para cavar uma cova. Pensaram em queimar o corpo, mas desistiram, pois a fumaça atrairia a atenção dos seguranças do estacionamento ao lado. No fim, decidiram que iriam jogar o corpo de Gisberta no poço vazio do elevador, que tinha no prédio abandonado, pois estava com água suficiente no fundo para encobrir o cadáver, e ela dificilmente seria encontrada tão cedo. Gente, e são, tipo, mano, quase crianças pensando nisso. São crianças. O mais velho tinha 16 anos. São crianças pensando nisso. São crianças, É de uma exato. morbidade, sabe? Morbidez. E aí você fica se perguntando, cara, como que crianças chegaram num ponto de violência tão assim, grande, não sabe? é... que nem, por exemplo, a gente já relatou vários casos com crianças. Esses dias mesmo, né, das crianças satânicas lá, enfim. Sim. Tipo, um grupo de 6, de 5, de 4, mas de 14. É um negócio muito surreal, sabe? Sim. E depois que você começa a entender a história deles, você faz sentido, sabe? Não justifica, óbvio, nada justifica, mas faz sentido, assim, você consegue entender como que isso aconteceu, né? Bom, às 8h30 do dia 22 de fevereiro de 2006, 3 jovens embrulharam a Gisberta em mantas e a arrastaram por 100 metros até o poço. A água estava a 10 metros, atingia 10 metros de altura nesse poço, e a Gisberta foi jogada no buraco. O que os adolescentes não sabiam é que ela ainda estava viva. Gente. E a Gisberta, sim, ela morreu afogada no fundo de um poço de um prédio abandonado depois de ter sido torturada por dias. Gente. O grupo que jogou a Gisberta no poço voltou para a escola e eles avisaram aos demais que estava tudo resolvido. E ainda no mesmo dia, um dos meninos, chamado Flávio, contou tudo para a diretora de turma durante uma aula, porque ele não aguentou guardar esse segredo macabro do grupo. O Flávio algum deles ia chegar um momento que, mano... Não durou nenhum dia. Pois é. Nenhum dia. É muito extremamente pesado. mórbido, não tem como Exato. eles aguentarem isso. Porque, ao mesmo tempo que tudo que eles faziam era em grupo, né? Nenhuma vez foi um sozinho lá bater nela. E aí a gente vai entender por que depois. E aí quando você... eles perceberam, né, que ela tinha morrido, né? Que eles acreditavam que eles tinham matado ela, espancado, enfim. E se livraram do corpo. O peso é individual, né? Você não tem como dividir esse peso em um grupo. Essa culpa, né? Então ali, na hora, no mesmo dia, ele já confessou. Então, o Flávio, o Ivo e o Fernando, né, que era aquele que conhecia a Gisberta, eles confirmaram o ocorrido e eles choraram muito contando. Eles deram a localização do poço e a polícia foi notificada. E às 18h50 o corpo da Gisberta foi resgatado. Gente, no mesmo dia. É. Bom, começou ali uma investigação e posterior o julgamento. Que mostraram não apenas o descaso da sociedade para as pessoas trans soropositiva e imigrante, né? Que também tem isso, né, mano? Ela não era portuguesa, sabe? Enfim. E em situação de rua, mas também a realidade daqueles meninos que a assassinaram e também estavam em volta de abusos e violências cometidos dentro da instituição que frequentavam. A princípio, a mídia não demonstrou interesse no caso de Gisberta. As poucas notícias sobre o crime a tratavam no masculino. Usavam seu nome de registro e se referiam a ela de modo pejorativo. Mas a comunidade LGBT, ao ficar sabendo de toda a violência que Gisberta sofreu, não iriam deixar que ela continuasse a ter sua imagem e memória violentadas. Associações e grupos LGBT começaram a distribuir fotos de Gisberta para que ela fosse humanizada, coisa que nenhum dos jornais havia feito até então. Às vezes só resta... Eu vejo que muito se fala, assim, de, tipo... quando a gente fala de um nicho, de, tipo... a comunidade LGBT desunida, tararara, por causa de briga de Twitter, sabe? Mas a gente tem que entender que ser comunidade LGBT, você participar de uma questão política, sabe? Exatamente. Que os seus vão ser invisibilizados. Mobilização social, né? Exatamente, que os seus vão ser invisibilizados, que muitas vezes não tem nem família, entende? Vão ter só pessoas, a sua família vai ser uma construção. Então, enfim, é sempre bom lembrar disso.
Eles também cobravam por justiça pelo seu assassinato e davam detalhes do que havia acontecido. O caso era tão chocante e revoltante que logo o público começou também a impressionar as autoridades e a mídia do caso. Aí já tinham falado pra família dela? Sim. Foram amigas, uma amiga dela ligou pras irmãs, né? Pra uma das Imagina irmãs. a gente falar isso. Sim. E contou tudo que tinha acontecido. E a família da Gisberte sempre foi pobre, uma família humilde, assim, né? Então eles não tinham nem dinheiro pra trazer ela de volta pro Brasil, o corpo dela. E aí foi a comunidade ali local que juntou dinheiro e conseguiu fazer o translado do corpo dela de volta pro Brasil. Porque assim, a triste, né, família. velho? Imagina você saber a maneira que também aconteceu, velho. Não deve ser. E é uma mágoa muito grande que as irmãs dela têm por conta de como as autoridades trataram a família também. Elas receberam, tipo, elas falam assim, não, a gente recebeu só um documento, assim, da polícia, assinado do governo português, sabe? Não receberam nada, assim, sabe? Nem condolência, nada, amiga. Totalmente impessoal, assim, só receberam um documento. Um negócio extremamente violento, sabe? Exato, E, enfim, a Gisberta foi enterrada em São Paulo. Bom, e é muito importante isso também, que a comunidade LGBT local, eles viram que os jornais não mostravam a foto da Gisberta, né? Tratavam ela no masculino, diziam, né, que ela era só uma garota de programa, que se prostituía, que foi assassinada. Era isso, assim. E aí, quando as pessoas começaram a distribuir fotos dela, e aí as pessoas viram o rosto dela, né? Viram que é um ser humano, porque você vê o nome lá, você, né? Uhum. Você não tem uma ligação, né, às vezes. E aí, você vendo o rosto, você vê, é uma pessoa. Então, foi muito cuidado que eles tiveram disso, assim, de mostrar para o público, para as pessoas, para os moradores, mostrar dizendo assim, olha, era essa pessoa aqui, ela viveu, ela existiu, ela não merecia ter passado por tudo isso, ninguém merece passar por nada disso. E aí, que começou a gerar essa revolta pública, enfim, mesmo e social, né? Uhum. O adolescente Vitor Santos, de 16 anos, era o mais velho do grupo que torturou e assassinou a Gisberta. Por já ser imputável, o processo seguiu para as varas criminais. Ele foi o único. Ele foi condenado a 8 meses de prisão efetiva pela prática do crime de omissão de auxílio, já que todos os outros asseguraram que ele não agrediu a Gisberta. Ele ficou apenas observando enquanto tudo acontecia. E aí, numa primeira fase... Porque assim, gente, já não é revoltante o bastante. Isso aqui agora vai revoltar vocês, porque o que aconteceu? Os outros 13 menores foram responsabilizados pela prática em coautoria de um crime de homicídio qualificado na forma tentada e a título de dolo eventual. O quê? Mas aí saiu... então, seria basicamente... Não quiseram falar que teve uma tortura seguida de morte, resumidamente. Basicamente isso. O que seria o ideal acontecer nesse caso? Todos esses meninos receberem acompanhamento completo, né? Psicológico, psiquiátrico, social, tudo, né? Pra ver o que rolou, gente, pelo amor de Deus. Por que isso aconteceu, por como que faz pra não acontecer de novo, enfim. Mas aí saiu a autópsia da Gisberta, confirmou todas as lesões sofridas pelos ataques. Lesões na cabeça, no pescoço, membros inferiores e superiores, laringe, traqueia, abdômen, intestinos e rins, múltiplas equimoses, infiltrações hemorrágicas, escoriações e infiltrações sanguíneas. Mas o que o juiz levou em consideração foi apenas a causa da morte, que foi afogamento. Gisberta não havia... Sim... A Gisberta não morreu em decorrência das agressões, apesar de isso eventualmente iria acontecer, porque ela estava num estado grave. E por isso, para 11 meninos, foi imputada a prática de um crime de ofensas corporais qualificadas, e aos 2 restantes foi indiciado apenas o crime de omissão de auxílio. As medidas aplicadas também diferiram. Aos 11 foi decretado internamento em centro educativo entre 11 e 13 meses, e aos 12 restantes foi imputada medida tutelar e de acompanhamento educativo por 12 meses. Para o juiz do caso, o senhor Carlos Portela, quem assassinou a Gisberta não foram os adolescentes, foi a água do poço. Ah, tá. Sim. Este foi... Gente! Esta foi a conclusão que ele chegou, sim. Foi a água. Foi a água que matou ela. Foi a água que jogou ela no poço, mano. Sim.
Se ela Exatamente. não tivesse em estado tão debilitado, provavelmente ela conseguiria pedir ajuda, provavelmente ela não se deixaria jogar, gente, né? É uma Sim. coisa tão óbvia, sabe? Exato. Ela foi espancada por dias a fio, não conseguia mais nem andar. Já tava com febre, tava com, enfim, hemorragia interna. Essa é a água do Mas poço. foi a água do poço que matou ela, não foi espancamento, não foram os meninos, foi a água. Mano, Isso aqui, pra mim, é o maior descaso, assim. É tipo. eles estão cagando pro corpo dela. Exato. É tipo a confirmação de que ela não importava pra sociedade. Que era uma pessoa que era descartável, que não importava. Que foda-se essa pessoa, sabe? Que ela não tem aí nenhuma característica que a gente queira na sociedade. Então, Gente. é isso. Tem tanto a irmã. A irmã da Gisberta até comenta isso em entrevistas também, que isso pra ela foi. Realmente é um tapa na cara, sabe? Que a família nunca vai ter justiça pela morte da Gisberta. Não que esses meninos tivessem que ser todos encarcerados, né? E não é nem esquecidos na sobre isso que prisão. a gente tá falando, Não, sabe? Não sobre justamente. sobre um lance do tipo assim, primeiramente, há necessário medidas sobre esses meninos. Sim. Acompanhamento psicológico, psiquiátrico, porque, mano, isso daí não é normal. Não é normal 14 crianças torturarem durante semanas uma pessoa, um ser humano. Isso vai além de um crime de ódio, sabe? Exatamente. Enfim. E também uma questão que aí eu acho muito você importante. diminuir isso tudo, diminuir esse crime, é bizarro. Uma questão que eu acho bem importante também, que os grupos LGBT também batiam muito na tecla, que é a questão da humanização, né? Que esse caso, ele serviu também para mostrar como a sociedade não vê pessoas trans como humanas, né? Vê como pior que animais. É uma atração de circo. Você pode espancar, você pode matar e nada vai acontecer. Por que esses meninos fizeram isso? Porque eles não enxergavam ela, além de todo o contexto que a gente vai contar agora, eles não enxergavam ela como uma pessoa, né? Exato. Então, né, você ter essa educação pública, né, acessível aí sobre identidade de gênero, sobre o respeito às diferenças, né, a questão transfobia, homofobia, tudo isso tem que, sim, as crianças têm que aprender sobre essas coisas, porque elas vão encontrar pessoas trans, pessoas gays, pessoas lésbicas, então, né, aprender a respeitar o próximo, E é isso, sabe? Eu acho que... é muito horrível. Esse caso é muita coisa horrível acontecendo ao mesmo tempo, né? Quando você acha que acabou, não acabou. Uhum. E agora vem algo também que é terrível. Que... Enfim. Bom, durante o julgamento, vieram à tona todos os problemas relacionados à oficina de São José, que era a instituição que os meninos frequentavam. Mais de 60 meninos frequentavam a instituição, onde, gente, sofriam abusos físicos e sexuais de funcionários e monitores. Além dos abusos dentro da instituição, um dos funcionários mantinha esquema para explorar sexualmente 2 meninos em encontros com outros homens fora do local. Mano, sabe? Aí você entende como que esses meninos chegaram nesse ponto, né? Aonde que eles aprenderam tanta violência? Porque a violência era maneira, sabe? Era o que eles aprenderam nessa instituição. Mano, prostituíam crianças, basicamente, sabe? Eles eram usados como uma moeda de troca, assim, dentro do local. Faltava... E, inclusive... Pode falar. Meninos mais velhos também abusavam de meninos mais novos. Enfim, né? Era um ciclo de violência. É um ciclo de violência, porque a criança ela acaba não aprendendo uma outra maneira, né? Que não seja essa. Exato, exatamente. Gente, enfim... faltavam itens básicos de higiene para os meninos do local. Eram adotadas práticas abusivas, como quando alguns deles faziam xixi na cama. Era obrigado a dormir no colchão sujo de urina por meses. Os meninos brigavam pelo pouco que tinham, e a única coisa que aprenderam ali foi que não havia nenhuma vontade individual, e para sobreviver tinham que agir como grupo. Então é por isso que, né, nenhum do grupo... Todo grupo se apoiava, né? Exato. E é realmente um comportamento de manada o que eles fizeram, né? Uhum. Você pode ver, como eu comentei, nenhum deles voltou sozinho lá pra espancar a Gisberta. Era algo que eles faziam em grupo, né? Era a sensação de grupo. Porque depois teve relatos, né, de meninos dessa instituição que eles falavam, realmente, ou você era parte de um grupo ou você não sobrevivia lá dentro. E é aquele, então, talvez... Os 3 começaram a violência, e aí os outros que sabiam tinham que fazer essa violência, porque se não fizessem iam ser excluídos, e começa o ciclo, né? Exato. E era a forma que eles sobreviviam dentro da instituição, você tem que bater no mais fraco,
pra conseguir o que você quer. Tinha um par de sapato. Quem acordasse primeiro pegava o par de sapato. Gente. Era isso, sabe? Então, era cada um por si, e aí você tinha que fazer alianças ali de grupos, né, pra conseguir não sofrer tanto. E como você conseguia isso? Com violência. Então, realmente, não tenho o que esperar, além de sair mais violência do ambiente desses, né? Segundo Pedro Mendes Ferreira, que foi advogado de defesa de um desses meninos, no caso da Gisberta, a instituição recebia 306 euros do Estado por criança, dava cerca de 32 mil euros por mês, dava para terem ótimas condições, mas soube-se que o padre-chefe, que eu não consegui encontrar o nome deste filho da puta em lugar nenhum, mas espero que esteja apodrecendo no mármore do inferno, esse padre maldito, ele pegava esse dinheiro e aplicava na bolsa. Fazia investimento pra ele. Que bacana. E deixava os meninos passando fome, passando necessidade. Desgraçado, mano. O diretor da instituição, um homem chamado Germano Costa, ele colaborou com as investigações. Quando começaram a investigar, porque tudo isso veio à tona durante o julgamento da Gisberta, mas foram anos, né, pra ter esses inquéritos. Acho que foram 4 anos até ter o julgamento desses abusos. Então, o Germano colaborou, ele deu a entender que não concordava com a gestão feita pelo padre, mas durante o processo queria julgar 14 crimes sexuais cometidos contra menores da instituição. O Germano cometeu suicídio. E a oficina São José foi fechada em 2010, assim. Então, neste caso, temos de tudo. Realmente, tem aí transfobia, tem assassinato horroroso, tem tortura, tem abuso de criança, tem padre filho da puta. É isso, sabe? Só coisa horrorosa. Mas enfim, agora vamos pra parte menos horrorosa. Que acho que aí é o legado da Gisberta, né? Que é uma coisa que é muito bonito, assim, de ver como a figura dela uniu e até hoje é uma figura de luta, assim, pra comunidade LGBT. Além de trazer à tona os abusos sofridos por meninos desamparados em uma instituição da Igreja Católica, Gisberta se tornou um símbolo de luta LGBT em Portugal. Em julho de 2006, cerca de 200 pessoas se reuniram na Praça 24 de Agosto para uma marcha do orgulho gay, onde celebraram a vida de Gisberta e cobraram mudanças no tratamento de pessoas LGBT pela sociedade. Essa marcha acontece até os dias de hoje, atualmente sendo a Marcha LGBT da cidade do Porto, onde cartazes com a foto e o nome de Gisberta ainda são carregados como símbolo de sua luta. Gisberta também é inspiração nas artes. Pedro Abrunhosa, um dos maiores compositores e cantores de Portugal, compôs uma música chamada Balada de Gisberta, que mais tarde foi interpretada por Maria Bethânia. E, gente, essa música, nossa, dói. Olha, para agora, vai no YouTube e escuta essa música. Procurei Maria Bethânia, Balada de Gisberta, e tem que procurar o vídeo ao vivo, inclusive. Exato. Nossa, é incrível. A interpretação dela, assim, e quando você sabe da história, olha, minimamente chora, viu? Porque você fica muito... Exato. Quando você sabe por trás, né, da inspiração da música. Exatamente, porque a Bethânia, ela dá uma profundidade sentimental muito grande, sabe? Olha, só de falar me arrepiei, assim. Nossa, é incrível, gente. Escutem mesmo. Escutem pra chorar aí também. Se você não chorou durante esse episódio, você vai chorar com a música. Exato. Gisberta também foi inspiração para peças de teatro, curtas, documentários e livros. Teve até acho que teve mais de uma peça aqui em São Paulo, assim, no Brasil, quer dizer. Tem bastante. Teve uma que ficou muito tempo em Lisboa também, teve... teve uma que foi uma polêmica também, porque, foi um ator brasileiro que resolveu fazer uma peça pra ela, e aí várias atrizes trans falaram, poxa, tem várias atrizes trans pra você fazer uma montagem, sabe? Não precisa ser um ator cis, né, que reflete ela. E inclusive o Rodrigo, que eu entrevistei, ele está produzindo uma série documental que vai se chamar Gisberta, Vida e Morte de uma Trans. Eu acho que vai sair, eles vão começar a produzir o ano que vem, então vai mais uns 2 anos aí para o lançamento, mas eles já estão há anos fazendo pesquisa, sabe? Então tá bem completinho mesmo. Essa parte foram semanas, pra mim eram a mesma. Inclusive... igualmente brutal, mas pra mim eram dias, assim, que aconteceu, sabe?
Era, E ele conta também que eles, pela primeira vez, eles conseguiram entrevistas com os meninos envolvidos. Alguns concordaram Chocada! em dar entrevista. Então, eles vão começar. E a gente tá bem bacana essa entrevista que ele me passou. E aí ele comenta que também eu acho super importante o envolvimento de pessoas trans na produção, né? Sim. Pra ter justamente essa perspectiva, né? Exato, gente. E quando a gente tá falando de um crime LGBT, a gente tem que lembrar que esse crime não é uma homofobia, tá? Exato, É exatamente. transfobia e crime de transfobia. E ainda, mesmo que esse crime seja em Portugal, a gente tem que lembrar que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, sabe? A gente tem uma perspectiva de vida de mulheres trans de 32 anos. O que ainda é muito bizarro, né? Poxa, a Gisberta fugiu do Brasil com medo da violência contra pessoas trans, né? Então. E aí é um lugar, é uma questão de não pertencimento a local nenhum. Exato. É uma coisa mundial, né? E quando acontece com uma brasileira que tenta fugir dessa realidade, poxa, sabe? Vai além da transfobia, que nem vai de uma xenofobia também muito grande. Que ainda assim, existem ainda pro brasileiro, sabe? Por mais que esteja infestado, né? Sim. Ainda tem. A gente tá falando também de uma questão de soro positivo, né? A gente tá falando também sobre uma ineficácia de tratamento de saúde. Enfim, né? Como eu falei, são várias camadas. Esse caso aqui é realmente Isso que pesado. mexe demais. Nossa, esse caso sempre mexe um negocinho na garganta, sabe? Realmente. Bom, e outra coisa bacana que aconteceu foi em 2017, foi inaugurado o Centro GIS, que fica em Matosinhos, que é um distrito do Porto, para atender a população LGBT. Eles têm atendimento de psiquiatria, endocrinologia, psicologia, apoio jurídico, né, retificação de documento. Então, é muito, muito bacana esse trabalho que eles fazem. Eles atendem, assim, centenas de pessoas, milhares de pessoas por ano. Então é um trabalho bem bacana que leva o nome da Gisberta. E por muitos anos, diferentes grupos sociais e artistas tentaram mobilizações para nomear uma rua do Porto com o nome da Gisberta, né? Porque é uma figura aí que hoje em dia já representa a cidade, né? Mas e é um símbolo também, né? É um símbolo. E essas tentativas eram ignoradas pelas autoridades locais até que em janeiro, depois de muitos trâmites políticos aí e burocráticos, a rua Gisberta Salsi Júnior foi finalmente nomeada em janeiro de 2024 na freguesia do Bonfim. É uma rua super pequenininha, se você procurar no Maps, assim, não tem nada, assim, é meio matagal, fundos de uma casa, uma rua bem, sabe, o chãozinho de pedra, assim. Mas é a simbologia, né, você ter uma rua com o nome da Gisberta, que realmente virou esse símbolo aí da luta LGBT. E o prédio abandonado onde ela foi assassinada ali foi demolido recentemente. Vai virar um grupo de apartamentos aí de luxo. De luxo não, né? De classe média. É que aqui os preços são tudo de luxo, né? Mas enfim. Mas é isso, né? Até hoje é um caso super conhecido, super emblemático. Eu acho incrível que na parada LGBT... Sempre tem gente com a foto da Gisberta, com o nome dela, carregando faixas, bandeiras. Então, é algo que ela virou realmente o símbolo da luta LGBT das pessoas aqui. Uma coisa que eu acho bonito, assim, é que toda vez que eu vejo manifestações sobre a Gisberta, utilizam imagens de como ela deveria, sabe? Gostaria de ser lembrada. Isso pra mim é muito importante. Sim, ela linda, produzida, né? Eu acho lindo também. Porque ela era uma mulher muito linda, velho. Muito arrumada, né? Sempre maquiada, produzida, glamurosa, né? Como ela queria sempre parecer. Então, realmente, é bem importante isso também, porque você não mostra, né, a Gisberta... né, no fim da vida lá, né, já quando ela já não conseguia nem cuidar dela mesma. Né? Mostra ela no auge da carreira dela, como ela... A época que ela foi mais feliz, né? Ali que ela se apresentava e tal. Então, exato. É isso, gente. Neste caso, péssimo, horroroso. É isso, mais um caso horroroso. Mais um caso horrível pra vocês. E não esqueçam que sexta tem o episódio aí de complemento, que é a minha entrevista com o Rodrigo, que é super bacana. Eu tô a fim de ouvir também, que eu não ouvi ainda. Então, é isso, né? Bora pros comentários do último episódio? Bora pros comentários.
This message comes from Greenlight. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. With Greenlight, you can send money to kids quickly, set up chores, automate allowance, and keep an eye on your kids' spending with real-time notifications. Join millions of parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get started risk-free at greenlight.com/Spotify. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kan du norsk? If you've heard that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. O episódio do Coral Watts, né? Esse tipo, homem horroroso aí. Um comentário que eu queria dizer é que eu acho que eu falei bosta. Que eu falei, que você falou? Porra, vai que apoia o Fetão Cérebro. Rafaela Rabel falou. Já vi algumas palestras sobre poliomielite e nunca vi nenhum especialista falando sobre alterações comportamentais relacionadas ao vírus. Por isso, não acho que tenha correlação. Mas posso estar a falar merda. Não, provavelmente fui eu. Eu tirei isso diretamente do meu cu. Vai saber, né? Não sabia. Anyway, é sempre bom lembrar que a polio é um vírus vivo e que a vacinação é a única forma de prevenção. Vacinem suas crianças, galera. Adoro vocês. Beijinhos. Obrigada, Rafaela. Obrigada. Gente, amiga, eu quero, antes de tudo, acho que você não viu, mas a gente recebeu um e-mail da Carol Esteves, que ela simplesmente mandou uma receitinha pra quando você tá com sinusite. Amiga, eu vi, inclusive eu queria comentar isso. Carol, é muito bom. Seu e-mail foi o melhor maravilhoso, cara. e-mail que eu poderia ter recebido naquele momento. Porque eu estava, basicamente, naquele dia, eu tava mandando mensagem pra minha prima. É um crime isso que eu vou falar? Vou falar, se você achar que for criminoso, aí você corta, tá? Aí o DJ corta. Minha prima é dentista, né? Eu fui pra ela uma receita, né? De antibiótico por causa da minha sinusite. Eu não vou falar nada, não. É crime. Não sei, acho que é, né, amiga? Mas não sei também. Deixa na edição. Se for crime, aí desculpa, viu? E ninguém sabe o nome da minha prima também, entendeu? Não divulga o nome dela, é isso, né? Coitada, não vamos dar trabalho pra ela. Nunca vou divulgar o trabalho dela. Mas o dia eu tava falando, pelo amor de Deus, sabe? Porque, gente, sinusite é antibiótico. Infelizmente, é a vida, né? E aí... E você sabe quando você tá com sinusite, né? Você vai tomar uma gripe, você começa, nossa, aí tudo isso, né? Quando eu vi aquele e-mail, eu falei, mano, que perfeito. Muito bom, cara, o e-mail dela é incrível. Ela tem receita, tem tudo que fazer quando você tiver com sinusite. Menina, e eu segui algumas dicas do seu e-mail. Eu só não respondi porque eu tava esperando responder aqui no episódio. Mas é isso, viu? Sim, obrigada, vamos deixar Carol. os nossos favoritos no e-mail pra quando algo motiver com Cris. A gente vai seguir as dicas da Carol. Bom, O Diogo falou que as grandes tetas da face me arrancou uma gargalhada sincera. Porque eu tava falando sobre os seios da face, né? E aí eu falei... Grandes tetas da Como eu face, sou exatamente. bochechuda, são as grandes tetas da face. E eu adoro o comentário da Malu Marques, que falou assim: caramba, eu amo desossar frango, espero que não seja psicopata ou uma serial killer em potencial. Cara, eu acho admirável. Em sequência, temos o comentário da Vitória no Instagram que disse: entrei no Spotify, abro o EP e o comentário: caramba, eu amo desossar frango. Gente, pra quem... Eu amei esse comentário de desossar frango, porque assim, pra quem não conhece o podcast, entra no episódio, tá lá e o que tem a ver desossar frango com um serial killer? Mas é isso, obrigado, Malu. Espero que você desosse frangos aí à vontade na sua vida, já que você gosta tanto. Ai, cara, sério, nós temos os melhores ouvintes mesmo, juro.
Um comentário da Ana que tem muito a ver com o que a gente falou hoje, que é, já ouvi tanta coisa terrível aqui no podcast, que ouvir a Bruna falar que esse vai ser um dos piores casos me deixou com medo. E hoje falamos novamente. Nossa, hoje foi de novo, a gente tá só nos mas eu acho que esse aí pesado. não é acho que é um dos mais tristes, eu acho. É, um dos mais tristes, verdade. Porque, né, toda a situação merda, enfim. Ai, ó, nem vou falar de novo, que já fico triste de novo. Já ficou na merda de novo, né? Mas é isso, gente, toda vez. Ó, mas o último episódio do ano vai ser mais leve, vai ser divertido, vai ser daquele jeitinho que algumas pessoas odeiam. Não, Eu não supero, cara. Não supero que no último episódio de besteira que a gente fez, chegou uma pessoa desavisada. Chegou uma pessoa desavisada no Spotify perguntando se a gente tinha bebido. Eu falei, mano... Vocês parecem estar bêbados. Era um bagulho assim, eu fiquei... Tá aí uma ouvinte nova, né? Não sei se volta, se tá aí ainda, se estiver aí. Vai ter mais um desses, então se prepare. Mas é isso, amigo. Tem mais alguma coisa aí pra comentar? Não, por enquanto não, gente. Eu vou preparar os kits. Vai ser mais de um, tá, galera? Sim. Inclusive, coisas interessantes desse kit. Vai ter um livro que eu comprei a mais, já tô explanando. A Jéssica comprou um livro repetido e aí o podcast vai comprar dela pra sortear pra você. Então é isso, a gente faz o nosso próprio esquema de pirâmide, né, amiga? Pirâmide do Jiu-Jitsu, hein? Essa é das boas. E outra coisa, vai ter cerâmicas minhas. Aê! Isso é o que o povo quer, que o povo tá pedindo. Cerâmica autoral da Jéssica. Ninguém tem igual, gente. Ninguém tem igual. Ninguém tem igual. A camiseta meu cu é cerâmica. Cerâmica, isso aí. Cerâmica. Mas fiquem atentos aí, semana que vem nós vamos lançar o sorteio. Então, é isso, né, amiga? É isso, gente. Fiquem ligadinhos. Aliás, eu ia falar que eu vou gravar essa semana o Vampiros, mas não sei quando vai sair, então é isso. Só fica a curiosidade aí que eu vou gravar. Fiquem na curiosidade. Então, beijos, gente. Até sexta. Tchau, tchau. Tchau.